Tá. A igreja ama. Tá bom. Graça e paz no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? É um prazer para nós estar aqui, junto com Diego, Evelyn. Passaram um tempo com a gente em Dourados e, como eles têm compartilhado, a gente fica feliz em vê-los numa igreja alegre, viva, vibrante, cheia da graça do Senhor Jesus Cristo. Eu trago o abraço aqui do reverendo Gini, que é o presidente da denominação. Hoje eu faço parte da diretoria apenas para ajudar a nossa denominação e estive esses dias junto com eles e trago abraço também da IPI de Dourados, do nosso conselho, e do presbitério Mato Grosso do Sul. Aqui é meu caminho de roça, pelo menos a Raposo Tavares, porque minha família mora toda em São Paulo. Eu e Néia somos paulistanos, estamos em Dourados desde 87 e esse percurso a gente vem aqui por dentro às vezes, por Pirapozinho, Anhumas, e corta até chegar na Castelo e vai até São Paulo e volta aqui por Teodoro Sampaio, Nova Dradina, Porto Primavera, Nova Dradina, e vamos embora. É um prazer estar com vocês e conhecer cidade bonita de vocês. Hoje eu vim por trás aqui para conhecer melhor. Eu gosto muito do campo e ela é uma cidade cheia de alpendres. Que é alpendre? Em Minas Gerais a gente chama alpendre. Aqui também chama alpendre? Não? Que é alpendre? Alpendre em Minas Gerais são essas varandinhas na frente da casa, onde as pessoas se reúnem à tarde, não é isso? Onde vocês têm uma cadeira, onde tem um banco, as pessoas ficam bem na porta da casa. Em Minas Gerais, eu morei no sul de Minas, era cheia de alpendres, e vi que vocês têm isso. Deve ser uma coisa gostosa, no entardecer as pessoas estão sentadas ali contemplando as pessoas passarem. Como hoje vocês estão falando sobre Jesus, posicionamento, eu quero falar sobre discípulo de Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia comigo lá em Mateus 28, 19 e 20. São dois versículos que vão ser assim, o direcionamento para eu tratar com vocês 5 outros versículos. Então nós vamos ter esse como base, porque é uma orientação de Jesus em Mateus 28, 19 e 20, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está no final do seu ministério. Sabe aquelas coisas que você quer deixar por último e para deixar bem marcado no coração das pessoas? Foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez. Ele, por último, chega aos seus discípulos e dá uma ordem. Aqui os estudiosos da Bíblia dizem que é a grande comissão. Vocês têm que ir e fazer discípulos. E vocês têm que ensinar a guardar os mandamentos. É interessante que não diz ensinar os mandamentos, mas diz ensinar a guardar os mandamentos. Ensinar os mandamentos é fácil. Agora ensinar a guardar os mandamentos é outra coisa. É que nem ensina a criança no caminho e ensina a criança o caminho. Ensinar o caminho é fácil, ensinar no caminho é diferente. Uma vez numa traseira de caminhão vi uma placa assim: andar com Jesus no peito é fácil, porque muitas pessoas colocam uma cruz, um crucifixo e andam com Jesus no peito. E lá nessa frase de caminhão estava assim: andar com Jesus no peito é fácil, quero ver ter peito para andar com Jesus, que é outra coisa. A orientação de Jesus para os seus discípulos é para ensiná-los a guardar todas as coisas que ele ensinou. E o que vimos hoje aqui é um testemunho vivo desta ordem de Jesus sendo cumprida pela IPI de Regente Feijó, de fazer discípulos, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e isto é um selo espiritual. E nós nos alegramos com vocês nesta manhã por ver vocês expandindo e fazendo discípulos. E Jesus encerra esta orientação dizendo: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero pensar com vocês sobre esse conceito de discípulo na Bíblia. No Velho Testamento, há uma palavra hebraica para discípulo, que é talmidim. O talmidim depois veio a ser uma prática entre os hebreus, era um discípulo, é o plural, talmid é discípulo, talmidim é discípulos. E como que o judeu aplicava isso?
Quando uma criança tinha de 6 a 10 anos, estes estudavam a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E esses judeuzinhos, essas crianças de 6 a 10 anos, elas eram obrigadas a gravar esse texto bíblico. Eles eram talmide, discípulo, talmidim. Eles eram discípulos do Senhor Jesus Cristo. Depois desse período de 6 a 10 anos, eles voltavam para casa para aprender algum ofício da família, ou continuavam no segundo estágio como discípulo, como talmide. E então começavam o segundo ciclo, que eles começavam a trabalhar não só a Torá, mas os escritos, os outros livros, os históricos e os livros poéticos, os livros de sabedoria que a Bíblia continha. Quando eles completavam então 14 anos, já sabiam de cor várias porções das escrituras sagradas. Esses eram os talmidins, os discípulos. Agora, dos 14 em diante, aos 15 anos, eles pegavam os melhores e eles então faziam um investimento alto na formação aos pés de um rabino. Por isso que vocês recordam, Paulo ele diz que ele ficou aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um rabino e ele era um talmidim. O próprio Saulo na época foi um talmide, foi um discípulo desse rabino Gamaliel. Ele aprendeu aos pés do rabino Gamaliel. Quando Jesus institui o discipulado, e ele diz para a gente fazer discípulos, ele pegou essa ideia do conceito judaico. Agora, Jesus é bem diferente dos rabinos da época dele, porque ele faz um convite não só aos melhores filhos, às crianças mais dotadas, mas ele faz um convite a todas as pessoas. Eu gosto muito daquela expressão de Jesus de Mateus 11, 28 e 29, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você sabe o que é jugo? Isso é uma linguagem também de Minas e da roça. Jugo é a canga. Eu aprendi há muitos anos atrás, eu vi carros de boi em Minas Gerais, as coisas lá acontecem mais morosamente, então eu vi muito carro de boi, e você coloca um animal debaixo da canga, debaixo do jugo. Sabe como você ensina o animal a andar debaixo do jugo? Você põe um manso com um que vai ser tratado, domesticado e treinado. Olha só a inteligência de Jesus falando para os seus ouvintes: tomem sobre vocês a minha canga e o meu jugo e aprendam de mim. O que ele está dizendo? Ele é o manso e você é o bravo, que precisa ser domesticado. E na linguagem rural, quando esses animais andavam juntos, o manso sofria muito para educar o bravo, porque o bravo não quer aceitar aquele negócio na cacunda, ele quer sair do lugar, mas o manso segura firme, até que com o tempo de caminharem juntos, o bravo vai aprendendo com o manso. É você e Jesus. Você é o bravo, que precisa ser domesticado. Curiosamente, na linguagem rural, quando esses animais andam muito juntos, depois você tira a canga, eles vão continuar sempre juntos, pastando, saem juntos. E é tão bonito ver o funcionamento no carro de boi quando eles são bem treinados. E é isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Então Jesus deu um tapa com luva de pelica naquelas pessoas. Tomem sobre vocês a minha canga e aprendam de mim, vocês que são bravos, nervosos, vocês que são cheios de coisas, venham aprender comigo que sou manso. Esse é o conceito de discipulado de talmidim. Então, um discípulo de Jesus é nesta linguagem que nós queremos tratar. E você, como assumiu um compromisso com Cristo, hoje alguns fizeram isso publicamente, mas vários aqui já devem ter feito isso. E o que é que, dentro dos textos bíblicos, eu vou separar 5 porções, e você pode anotar depois aí, esses textos vão aparecer na tela, onde Jesus fala meu discípulo ou meus discípulos. Quais são essas características destes discípulos de Jesus? Primeira delas, o discípulo de Jesus, leia comigo, é decidido. Vamos dizer? O discípulo de Jesus é decidido. Ele não está com o pé em 2 canoas. Ele não fica, bem, o que nós vamos fazer? O discípulo de Jesus, ele toma uma posição, ele decide.
Sabe que as pessoas hoje estão titubeando. Uma vez um profeta chegou na frente do povo: até quando vocês vão cochear se Deus, se Javé é Deus ou não? Então, se for, sirva, mas por favor, tome a sua decisão. Isso Jesus declara em Lucas 14, 27, que diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O discípulo de Jesus, aquele que quer ser discípulo de Jesus, pode ser discípulo de Jesus, aquele que toma uma decisão, ele toma uma atitude, e é um chamado à rendição. Tomar a cruz é um chamado a negar a si mesmo, conforme esse texto vai mencionar no contexto de Lucas, é morrer para si mesmo para seguir a Jesus. Eu tenho ouvido esses últimos dias, estive participando de uns encontros de pastores em Jacareí, sobre esta postura do discípulo de Jesus, de negar a si mesmo e render-se a Jesus. Há 2 semanas atrás eu trouxe de São Paulo para Dourados um missionário que nós apoiamos, ele trabalha no Iraque hoje, Vladimir Júnior. E nós tivemos a viagem inteira, desde Campinas até Dourados, conversando sobre as experiências que ele teve no campo missionário. Ele trouxe uma palavra no domingo para a nossa igreja, que depois do culto, algumas pessoas dizendo: pastor, acho que nós não somos crentes não. Porque ele tem um coração chamado, porque trabalhar no Iraque não é alguma coisa tão simples, e ele já ficou um período, ele estava destruindo Bíblia no Oriente Médio, e ele foi capturado por isso. Ele ficou 10 dias numa solitária. E você não quer abrir mão disso? Os pastores: você vai voltar de novo para o Iraque? Ele falou: é o meu chamado. Eu considero tudo, o mais valioso é Jesus, tudo é refúgio, tudo é esterco. O mais precioso que eu tenho é Jesus. E ele tem um menino de 10 anos, e o menino disse assim: pai, quando que nós vamos sair do Iraque? Eu achei ele muito desenvolvido, esse missionário. Eu falei: pastor, ele é pastor da igreja presbiteriana e ele é missionário lá no Iraque. Eu falei: você não pensa em vir para o Brasil? Você não quer vir trabalhar na IPI de Dourados com a gente? Ele falou: isso daí é voz que eu já escutei lá do Éden. Essa voz não é de Deus. Por quê? Ele tomou uma decisão de seguir a Jesus. E ele contou uma experiência muito linda de que um muçulmano se converteu a Jesus, e quando o muçulmano se converte a Jesus, a família é capaz de matar. E foi isso que tentaram fazer: pegar esse amigo dele, foram atrás dele, e ele fugiu, esse amigo, e foi na casa de um amigo, e ele chegou lá e a família descobriu: esse deve estar lá na casa do amigo, e foram. E o amigo recebeu esse moço, e daqui a pouco bateram na porta, e ele estava sentado, esse menino que se converteu, e ele perguntou para o amigo: cadê o fulano de tal? Ele falou: está ali sentado. E eles não viram esse menino. Cadê? Porque onde você está escondendo? Ele está ali, e ele realmente estava ali. Mas o Senhor protegeu. São experiências lindas de alguém que um dia declarou Jesus e renunciou tudo, porque para ser discípulo precisa ser decidido. Mas em segundo lugar, para ser discípulo de Jesus, ele precisa ser posicionado, tomar posição. Eu cheguei aqui e tinha várias pessoas posicionadas nos lugares devidos. É isto, cada um na sua devida atribuição. Se manter posicionado é uma pessoa que começa e termina. Há uma estatística na Bíblia de que 1 em cada 3 termina bem. Olha que estatística ruim esta. Pessoas que começam bem, mas não terminam bem. Pessoas que começam mal e terminam mal. Mas tem pessoas que começam mal e terminam bem. Mas a estatística é triste, porque as pessoas começam e não concluem. Na nossa região, fala-se de uma expressão que o pessoal de lá não gosta: cavalo paraguaio. Vocês já ouviram falar do cavalo paraguaio? O que o cavalo paraguaio eles debochavam? Porque ele só tem arrancada, depois ele não dá sequência. São aquelas pessoas que começam bem, mas não terminam bem. O discípulo de Jesus, conforme ele mesmo diz, está aqui lá em Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ele se decidiu, se posicionou e ele vai em frente até o fim. Uma das características do discípulo de Jesus é aquele que permanece, aquele que persevera, aquele que vai até o fim.
Eu me recordo que ainda menino na IPI do Tucuruvi, em São Paulo, eu vi aqueles presbíteros que eram mais velhos. Eu falava, puxa Deus, será que eu vou chegar na minha velhice fiel ao Senhor? Essa era uma questão, e agora, 30 de agosto, completei os 60 anos, então eu já estou começando a ficar mais tranquilo, mas a ideia é de que, será que eu vou permanecer fiel? Há uma canção antiga que cantavam, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma coroa para ganhar, há uma vitória para alcançar, cada dia vou ser fiel. Agora, meu amigo, você não vai permanecer se você não for sistematizado, se você não for disciplinado nesta posição de um discípulo que ama a palavra, que ama Jesus, que desenvolve uma rotina com Ele. O casamento é uma rotina do sim todo dia, desde o dia que você lá na própria cerimônia de casamento diz, é de sua legítima e espontânea vontade receber este homem como seu marido? Sim. Receber essa mulher como sua esposa? Sim. Todos os dias do casamento é a rotina de dizer sim. Muitos começam, mas não terminam. Mas Jesus aqui diz que o discípulo dele renuncia e continua firme. Há uma outra canção antiga que dizia, estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não. É essa postura, o discípulo de Jesus tomou uma decisão, agora ele se posiciona e continua firme. A palavra renúncia tem a ver com apartar-se, deixar para trás, despedir daquelas coisas ruins, de tudo quanto tem, porque às vezes as pessoas estão tão apegadas às coisas deste mundo, apegadas aos seus valores, ao seu patrimônio, ao seu carro bonito, à sua casa, ao seu imóvel, à sua fazenda, à sua propriedade. E tem pessoas que, se Deus abençoar como elas pedem, elas largam do Senhor. Porque tem gente que não sabe ter. O que é mais precioso para nós é ser em Jesus. Vocês sabem qual a diferença entre herança e legado? Eu uso muito isso nos ofícios fúnebres, quando estamos trabalhando um sepultamento de uma pessoa, ou um culto fúnebre. A herança é o que você deixa para as pessoas. O legado é o que você deixa nas pessoas. E nós precisamos de deixar mais legado do que herança. A gente, como pastor, tem algumas lutas quando vai trabalhar o setor de herança, filhos brigando. Uma vez eu tratei de uma família com 4 filhos, muito abastados, muito ricos, um patrimônio tipo assim de 100 milhões de reais, e ia ficar 25 para cada um, eles brigando por causa de algumas coisas. Falou, cara, seus pais deixaram tudo para vocês tinham que agradecer, celebrar, muito obrigado, Senhor. Mas porque eles estão mais focados no ter, e o Senhor Jesus quer que a gente trabalhe mais o ser. Isso é um discípulo que se posiciona e que firma no Senhor. Está um texto de João que diz assim, não tenho maior alegria do que essa, de ver que os meus filhos andam na verdade. Continue firme. Sejam sempre perseverantes como discípulo de Jesus. Então, repita comigo. O discípulo de Jesus é decidido, é posicionado. Em terceiro lugar, eu diria que ele é firme na palavra, ele permanece na palavra. Para permanecer na palavra é preciso necessariamente conhecer a palavra. Jesus diz, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Eu sempre comparo que quando a gente compra o equipamento, vem junto para a gente saber operacionalizar. O que vem que acompanha aqui para a gente aprender a manusear o equipamento? O manual do fabricante. Tudo que tiver escrito lá, se eu aplicar aqui, funciona? Sim ou não? Sim, se o equipamento estiver de acordo e adequado. Muito bem. Por analogia, quem nos criou? Quem nos fabricou? Onde está o manual? A Bíblia. Por que você não funciona direito? Porque há uma ignorância acerca das Escrituras Sagradas? Porque tudo que você precisa saber para se tornar um bom homem, uma boa mulher, está lá no manual, na Bíblia Sagrada. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado, capacitado para quê? Para toda boa obra. Então tudo que você precisa saber para viver uma vida boa está na palavra.
Por isso, esse discípulo, ele permanece na palavra, ele é firme na palavra. E a gente sabe, desde criança a gente cantava, que a Bíblia é igual martelo para as rochas despedaçar. A Bíblia é igual semente que nasce no coração, como espada de dois gumes, é um espelho para eu me ver. Então nós cantamos isso na nossa infância e devemos aplicar a palavra, que é essa água que limpa, que é a verdade que liberta, é a espada que penetra o mais profundo da alma, é o pão que alimenta, é o leite que nutre, é a luz que ilumina o caminho. Lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, para você não andar no escuro, para você não andar na sombra, você anda na palavra, e a palavra transforma o caminho de uma pessoa. Por que muitos de nós não são tratados? Às vezes tem 30 anos de convertido, porque não deixou o Espírito Santo, através da palavra, tratar no meu coração. Nós precisamos ser tratados pela palavra, e você precisa ter esse contato, e permanecer na palavra significa residir, continuar, manter-se presente, e manter como norma de conduta. Tem um juiz chamado William Douglas, ele é um juiz federal, creio que ele está em Minas Gerais. Esses dias nós tivemos uma reunião e o Jorge Linhares estava lá. Ele disse que esse William Douglas pertence à igreja do Getsemane, lá em Belo Horizonte. E o Jorge Linhares fez menção a esse juiz. Alguns anos atrás eu ouvi no encontro de pastores da CEPAL, em Águas de Lindóia, ele dizendo assim: se alguém pegar a Bíblia e tirar o lado espiritual dela, e só colocá-la em prática como manual de conduta, o mundo seria diferente. Se pegar a Bíblia só o aspecto prático de vida, sem o aspecto espiritual, nós teríamos um comportamento bem diferente. É isso que a gente precisa, permanecer na palavra. Não é permanecer na tradição da igreja, não é permanecer só no mero conhecimento da palavra, porque às vezes a gente conhece na teoria, mas nós temos que encarnar a palavra, viver a palavra. Eu conheci um presbítero, já falecido, quando eu cheguei em Dourados em 87, ele dizia assim, que tinha um amigo que ele convidava para vir à igreja, e esse amigo falou assim: eu estou lendo um livro, depois que eu ler esse livro eu vou para a igreja. Passou um tempo, e aí, já acabou de ler? Não, estou lendo o livro, depois eu vou para a igreja. E algumas vezes ele fez essa mesma pergunta: e aí, já acabou de ler o livro? Não, estou acabando de ler o livro, já vou para a igreja. Passou-se um tempo e falou: mas o que é esse livro? Qual livro que você está lendo? Ele falou: estou lendo a tua vida. Porque a tua vida é que me inspira ou não para seguir Jesus. E a palavra, há um ditado que diz: o que você faz fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Os gestos comunicam, o seu exemplo. Então o discípulo de Jesus, ele anda na palavra, e ele aplica na palavra. Nas ruas de Regente Feijó, ele está vivendo a palavra. É isso que o discípulo de Jesus, decidido, posicionado, firme na palavra. Terceiro lugar, quarto lugar, ele é um discípulo que é conhecido pelo amor. O discípulo de Jesus, ele tem uma marca. Ontem nós fizemos essa menção, a marca da besta. Qual é a marca da besta? 666. Qual a marca do cristão? 13:35, a maioria não sabia disso, 13:35, porque está lá em João 13:35, nisto, vamos dizer comigo, nisto, olha lá, vamos juntos, nisto conhecerão todos que sois, Qual é a marca do cristão então, conforme esse texto? O amor. 13:35 nos fala do amor, essa é a marca do cristão. E os nossos relacionamentos têm que ser marcados pelo amor. Os relacionamentos do povo de Deus têm que ser marcados pelo amor. E deixa eu desmistificar uma coisa aqui, porque tem muita gente que pensa que amor é mero sentimento. E isso é muito comum. Lembro quando criança, nas comemorações, Dia dos Pais, diz: mamãezinha, eu te dou todo o meu coração. E aquele amor tão meloso, mas na hora de obediência o filho não fazia isso. O que as mamães preferem? Uma declaração bonita e poética ou uma vida que obedece no dia a dia? Então nós temos que tomar cuidado, porque o amor, ele não é só sentimento, ele é uma decisão da razão. Por isso que nos casamentos a gente sempre estimula: hoje você está decidindo, eu decido amar a minha esposa, eu decido amar meu marido. Porque se você fosse pensar nos sentimentos, os sentimentos flutuam muito. Mas quando é uma decisão, você mantém. Por isso que tem 4 palavras gregas para a palavra amor. Quais são?
amor ágape, amor filia, amor eros e amor storge. O amor ágape é o amor sacrificial, eu amo apesar de. O amor filia é o amor amizade, daí vem filosofia, que é amigo da sabedoria, filantropia, amigo do homem, é o amor amizade, amor fraterno. Já o amor eros é o amor que as pessoas mais sabem e conhecem, que é o amor físico que vem do sexo erótico, amor eros. E o storge é o amor entre pais e filhos. Agora o amor mais sublime que nós temos que exercitar é esse amor ágape. Eu amo, não é porque, não é eu amo se você fizer assim, eu amo apesar de. E é este amor que deve marcar os relacionamentos do discípulo de Jesus. É um amor que é estampado na vida do cristão. Inclusive, Jesus resume toda a lei em 2 mandamentos. Quais são? E o segundo? Amar ao próximo como a si mesmo. Toda a lei foi resumida nesses 2 amores. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. É fácil? Não, é exercício. E é disciplinado. E por fim, o discípulo de Jesus, repita comigo, é decidido, posicionado, firmado na palavra, conhecido pelo amor, e ele é marcado por uma vida frutífera. Eu gosto de árvores. E já percebi que quando você põe no seu pomar alguma árvore, planta na sua horta, alguma coisa que não produz, você vai ficar com aquela árvore lá tomando espaço sem que ela não produza. Ninguém planta para não colher. Nós plantamos para colher. Só se você tem uma planta ornamental e você quer apenas... E não sei se vocês repararam como os ipês estão bonitos nesses dias. Eu vi quando saí de Prudente vários ipês, coisas lindas, eu aprecio. E conheci agora recentemente em Campos do Jordão, eu gosto muito de flor cheirosa. Pata de vaca branca, ela cheira muito gostosa. Tem uma outra árvore que eu vi aqui na cidade de vocês, que ela tem tipo de uma castanha, ela tem uma flor que exala um perfume gostoso. Manacá, aquela flor branquinha e roxinha, exala um perfume. Em Campos do Jordão conheci agora jasmim dos poetas. É uma ramagem bonita, mas por onde eu andava estava aquele aroma gostoso. Você não planta só plantas ornamentais, mas normalmente quando você vai produzir um mamão, vai produzir manga, goiaba. Esses dias eu colhi do meu pomar uma manga desse tamanho, sem mentira alguma, porque você precisa aprender que da mesma forma como as plantas precisam produzir, o discípulo de Jesus tem que frutificar, tem que ser produtivo. Jesus usa em João 15, toda árvore que está em mim e produz fruto, ele poda para que dê mais fruto, e muito fruto, e fruto que permanece. Mais fruto, muito fruto e fruto que permanece. Qual é o fruto de um discípulo de Jesus? Um outro discípulo. É muito bonita essa expressão de você trazer pessoas aqui que você ajudou no caminhar da fé. A sua postura quando você foi batizado e derramou suas lágrimas mostra esse amor pelo Senhor Jesus Cristo. E a diferença que Jesus faz. E como tem pessoas que nos ajudaram a caminhar na fé. Pessoas que são ombro amigo. O discípulo de Jesus é esse, que soma um com o outro. Nós precisamos, como discípulo de Jesus, e Jesus disse isso. Olha o que ele diz em João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai. Vamos ler juntos? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Quantas pessoas na cidade Regente Feijó e nas suas adjacências que precisam de Jesus? E quem vai repartir? Você. Você vai falar do que Jesus fez na sua vida. O discípulo de Jesus frutifica, ele reparte, ele compartilha, ele abençoa, ele estende a mão, ele alcança, ele olha nos olhos, ele percebe, ele ora. Nós fomos surpreendidos nessa cidade de Campos do Jordão, estava numa praça, chegou uma pessoa lá, podemos orar por vocês? Eu falei, sim. Olha que gesto bonito. Numa praça, numa cidade movimentada, à noite, turística, e chegou um rapaz que queria orar. Eu falei, pois bem, pode orar. E eu vi ele fazendo isso com várias outras pessoas. O discípulo de Jesus, ele frutifica, ele usa os seus dons e talentos. 1 de Pedro 4,10 diz, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Você tem pelo menos um dom.
Esse dom é para a edificação do corpo de Cristo, é para edificar outros discípulos. O desejo do meu coração nesta manhã é de que vocês tenham uma vida frutífera, muito fruto, mais fruto e fruto que permaneça. É isso aí, o discípulo de Jesus, vocês que foram recebidos hoje, honrem. Ó, vinde a mim os cansados, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Jesus é o nosso mestre, o rabino. Nós somos o talmidins, nós somos os discípulos de Jesus e devemos aprender a andar com Ele. Por isso, seja decidido, seja posicionado, seja firme na palavra, que você possa ser conhecido por onde você andar, pelo amor. Que haja irradiação na vida das pessoas com as quais você convive, do amor do Senhor Jesus Cristo. E que você produza muito fruto, mais fruto, e fruto que permaneça. Amém? Vamos ficar em pé, quero orar com vocês. Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã, por saber que fomos chamados para ser seus discípulos. Que o Senhor nos conserve sempre nesse posicionamento perseverante e a gente na palavra possa produzir frutos onde o Senhor nos colocou. Obrigado por esta igreja, pela sua liderança, pelo pastor, pela sua família, pelo conselho, pelos diáconos, pelas diaconisas. Te agradecemos, Senhor, por todos os líderes dessa igreja. Obrigado por essas pessoas que hoje posicionaram, que elas permaneçam firmes, que elas frutifiquem, que seja fruto que permaneça, que essa igreja possa ganhar muitos discípulos para o Senhor Jesus, cumprir o seu mandato. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar.